Galera, beleza? Ó, vai ficar bem estranho esse vídeo aí, por quê? Eu fui fazer uma edição ontem, esqueci o áudio. Esqueci o áudio externo do microfone fechado, por causa da edição que eu tava fazendo para não pegar ruído externo. E o programa não voltou atrás não, e ficou desconectado até hoje. Então vai ficar uma dublagem horrorosa, sabe aquelas bem antiga, horrorosa? Aí vocês me desculpem aí, beleza? Bem, aqui nessa página aqui eu estou falando rapidinho sobre o recurso que eu vou usar, que é vetores, e o recurso que eu vou usar também com lançamento de projetos, ok? Então o que que acontece? Eu posso lançar diversas coisas aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? E eu vou fazer uma coisa que eu já fiz em outros momentos, tá? Já fiz na aula teórica, que é falar sobre lançamento vertical. Eu fiz isso lá, eu lancei verticalmente o, o objeto. O que vai mudar para o capítulo 2 é que eu vou variar o ângulo, tá vendo que eu estou variando o ângulo aí? E fiz um disparo. Posso mudar de bala de canhão para outras coisas, tá certo? Posso pegar esse obus aí que eu não sei o que é isso. Não é nada. Posso pegar uma abóbora, um mano, um piano, um carro, alguma coisa aí, tá certo? E jogar aí e disparar ele. Então, no capítulo 2 eu vou falar especificamente de lançamentos com ângulos diferentes, tá certo? É lógico que eu vou falar dos ângulos mais importantes, né? Que geralmente é o 60, o 90, o 60, 30, 45, tá? Mas nessa primeira parte da aula eu vou falar sobre, antes de falar sobre vetores, ó, que eu usei aí, ó, que eu vou falar de vetores em uma direção, em duas direções, né? Eu vou, aí, ó, duas direções, né? Eu vou falar um pouquinho lá do lançamento. Eu vou lançar pelo menos umas duas vezes, tá? E fazer os cálculos, tá certo? Então o que eu vou fazer aí é isso, tranquilos? Lançar algum objeto aqui com um ângulo de 90 graus é um tipo de lançamento, tá? E vou fazer os cálculos, vou conferir tudo direitinho. Observe que aqui embaixo tem a velocidade, tá vendo aí? Tem a velocidade inicialmente 15 metros por segundo, tá? E depois eu vou mudar o que eu vou lançar, vou mudar essa velocidade inicial aí e a gente vai fazer alguns cálculos, tranquilos? Então vou selecionar aí uma bala de canhão mesmo, tá? Vou colocar a velocidade de 15 metros por segundo. Desculpa que essa aula não vai ficar legal, tá? Eu coloquei 20 ali, mas vai fugir do campo de visão de vocês, tá vendo? Foge do campo de visão ali do softwarezinho, do simulador. Eu vou colocar alguma velocidade que permaneça no campo de visão, tá vendo? Que dá pra gente ver, ok? O que está acontecendo. Tem uma trenazinha aqui do lado, tá? Que eu posso colocar aqui, ó. Observe que o canhão ele está a 1 metro de altura já. O lugar onde tem um disparo, né? Que ocorre o disparo do objeto, está a 1 metro de altura. Então vou considerar que aquele ali é o nível zero, tá? Como se ele estivesse no nível do asfaltozinho aí, tá? E vou lançar e vou ver se eu consigo achar esse 11,49 aí, tá? Só que é o seguinte, não esqueça que o sistema, o simulador está usando 9,8 metros por segundo ao quadrado como aceleração da gravidade, tá? E lá na prática nós vamos usar, lá nos cálculozinhos, nós vamos usar a unidade, a gente vai usar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo. Arredondar para ficar mais fácil as contas, beleza? Então estou transferindo aqui para o meu quadrozinho branco aqui e aqui que eu vou realizar minhas continhas, beleza? Esse vídeo editado é bom que vai ficar até menorzinho, tá? Porque eu não vou lembrar tudo que eu falei, né? Então vou só fazer uma narração aqui sem muito não muito agradável, né? Mas para ajudar um pouco. Bem, uma das formas que eu vou resolver, que eu vou optar por resolver, vou resolver de duas maneiras aqui, tá, galera? Uma delas eu vou usar vou montar um gráfico da situação, tá? E depois eu faço usando fórmula, ok? E passo mais alguns exemplos para vocês,
para falar assim, gente, como é que eu vou usar a fórmula? Como é que eu tiro os dados do exercício e jogo fórmula? Então, primeiro, como a última análise das últimas aulas foram análises gráficas, tá? Eu vou tentar transferir isso aqui para um gráfico, tá ok? Então, eu fiz um gráfico aí de velocidade em função do tempo. Velocidade inicial é 15, tá? 15. Se eu considerar que subindo é positivo, como vocês estão vendo aí, ó, então quer dizer que meu gráfico vai começar em mais 15, né? Porque começa subindo. Depois que ele volta para minha mão. Então na hora de voltar eu vou considerar que a velocidade é menos 15, né? Porque está retornando, mudou o sentido, chegou no ponto mais alto, voltou para o ponto mais baixo, tá? Ele vai levar um tempo para chegar lá em cima, né? Vai levar um tempo lá de cima aqui para baixo, beleza? Surgiu uma pergunta no meio da aula aí que vai ficar difícil, né? De responder com essa dublagem horrorosa minha aqui. Então, beleza. Fiz o gráficozinho bonitinho aí. Esse seria o gráfico. Ele começou em 15, foi até a altura máxima, que é zero, que ele passa pelo zero, né? Que é onde ele corta a reta do tempo aí, corta o eixo do X. Aí ele passou pelo ponto mais alto, tá certo? Aí depois ele volta para a minha mão, né? Então, vamos calcular esse tempo aí. E vamos entender o que significa 10 metros por segundo ao quadrado. Olha que o software usou 9,8, então a gente vai achar esse valor bonitinho, certinho aí não. Beleza? Então, esse 10 metros por segundo ao quadrado ele significa que a velocidade ela variou, ou aumentou ou diminuiu 10 metros por segundo em 1 segundo. E vocês observaram que o meu exemplo aqui foram 15 metros por segundo, tá? Então, em 1 segundo, a minha velocidade muda 10. Então, vamos imaginar a esfera saindo aí, tá? Com a velocidade de 15, tá? Depois de 1 segundo, essa velocidade vai cair para quanto? Vou fazer o desenho mais em cima da esfera aqui. Depois de 1 segundo, vai cair para 5. Se você for olhar a regrinha de 3 lá, né? 10 metros por segundo a cada segundo. Depois de 1 segundo, vai cair para 5. Vai diminuir. O movimento é retardado. Beleza? Vou corrigir aí, tá vendo? É 5, né? Então, 5 metros por segundo. Isso depois de 1 segundo. Caiu 10, tá vendo? De 15 caiu para 5. Então, em 1 segundo. Então, para chegar em zero, que é o ponto mais alto lá, não precisa de mais 1 segundo. Mais meio. Mais meio ele zera. Ele chega em 0 metros por segundo. Tá? Então, na verdade, ele gastou 1 segundo e meio para chegar lá em cima. Tá? Então, mais 1 segundo e meio para voltar. Beleza? Mais 1 segundo e meio para voltar Pera, aí. então você dividiu 15 por 10 para achar isso aí? Ótimo. Vou mostrar como é que faz. Ótima pergunta. Vou mostrar como é que faz essa continha aí. Eu fiz bem de cabeça, né? Mas se você pegar a formulazinha lá de aceleração, que a vantagem que aqui a gente sabe que aceleração é essa. O que é aceleração? Variação de velocidade por tempo. Isola o tempo, calcula o tempo. É só trocar de lugar ali com aceleração, né? Então vai ficar a variação de velocidade, que é o 15, que nós observamos aqui, dividido pelo g, que é 10. Então vai ficar 15, sempre vai ser a variação de velocidade, né, inicial até chegar no ponto mais alto, que é zero, dividido por 10. Então você vai achar o tempo de subida. A gente nunca acha o tempo total, tá, galera? A gente sempre acha o tempo ou de subida ou de descida. Então, 1,5 segundos para chegar no ponto mais alto. Ótima pergunta. Tinha que ter feito isso também. Tá? Seria usando fórmula. Eu usei antes o raciocínio. Então, por isso, confirmando, eu usei o raciocínio de 10 metros por segundo ao quadrado. Estão vendo aí, né? E eu poderia ter feito o quê? Colocar 1,5 lá. Então, ele gastou 1,5 para subir, mais 1,5 para descer. Beleza? Totalizando os 3 segundos. Tá? Chegou no ponto mais alto, né? Ali tem uma velocidadezinha de 5, né, que eu esqueci de representar. Lá no ponto mais alto a velocidade é zero, está prestes a voltar. Tempo total, 3 segundos, mais 1,5 para voltar. Beleza? Então vocês já podem até considerar aí sempre, né, que o tempo vai ser sempre a variação de velocidade dividido por, guarda bem isso aí, dividido pelo g, que é 10. Tranquilos? Você já acha o tempo de cara aí, né, sem delongas. Beleza? Agora, e para calcular a Eu tô com uma altura? dúvida. Sim.
Ali na fórmulazinha que você falou, que tempo é variação de velocidade sobre g. O g sempre vai ser 10 ou ele vai variar dependendo da situação? Bem, aqui na cinemática ele sempre vai ser 10, tá? Lá na gravitação universal, que vai demorar aí pelo menos uns dois livros aí do Bernoulli, aí nós vamos, tá lá, deve estar lá no volume 3. Aí nós vamos falar um pouco mais, vamos aprofundar nessa aceleração da gravidade aí, e falar que em algumas regiões da Terra, do planeta, ele é um pouco diferente, sim. Mas aqui a gente vai considerar ele sempre 10, tá certo? Diferente do simulador, tá? Por isso que quando eu calcular a altura bonitinha aqui, a altura máxima, não vai dar o 11,49, tá? Vai dar um pouquinho diferente. Então tá aí a formulazinha que você pode guardar sempre. Só vai traduzir ela para a nossa realidade aqui, que é uma aceleração que todo mundo já conhece, que é o g, ok? Bem, e agora para calcular a nossa altura máxima, é só calcular aquela áreazinha ali, ó, tá? Você calculou aquela primeira área, você está pegando os primeiros 1,5 segundos, que é o tempo necessário para chegar até o ponto mais alto, tá? Se pegarmos a segunda área, né, aí você já está pegando a volta, né? Já está pegando a volta. Então vamos chamar isso aí de área 2, né? De área 2. E a primeira lá eu vou chamar de área um, beleza? Se eu for calcular a distância total, eu tenho que somar a área um com a área 2, beleza? Aí eu estou achando a distância total, a subida e a descida, tá certo? Eu somando as duas áreas, tá? Agora, se eu considerar o sinal negativo aí, né? Considerar que na segunda parte ali ele andou para a esquerda e na primeira para a direita, quando eu for olhar o deslocamento vai dar zero. Eu vou fazer uma área menos a outra, o deslocamento vai dar zero, tá certo? Porque ele saiu da minha mão, voltou para minha mão. Posição inicial igual a posição final. Então, distância percorrida é duas vezes o 11,49 ali, tá? E deslocamento é zero. Então vou calcular a área um. Tá? A área um vai ser o triângulozinho ali base, vai até 1,5, né, vezes a altura, que é 15. Então jogando ali na base, que é 1,5, vezes o 15, que é a altura máxima, isso da primeira metade, né, até a subida, né, dividido por 2 vai dar a área um. A área 2 é o mesmo tamanho, né? Vai dar a área um, fazendo a continha rapidinho, 22,5 dividido por 2, então vai dar 11,25, bem próximo do valor encontrado lá, que foi 11,49. Só que eu já tinha advertido, né, que não bateria certinho o valor, porque o G que ele está usando é de 9,81. Beleza? Então essa daí é a primeira área, é a altura máxima encontrada. Se perguntasse sobre a altura máxima, 11,49 foi o que ele achou, né? Só consertar esse meu 4 aqui que está horrível. 11,49 metros, né? E eu encontrei 11,25. Esse aproximadamente 0,24 aí seria o nosso erro. Tá razoável porque usamos G diferentes, né? Então tá aí. Isso aí é a altura máxima. Beleza? Então tá aí. A área um. A área 2 não precisa calcular, que ela tem o mesmo valor, né? Agora o que eu vou fazer é o mesmo cálculo, a mesma situação física, porém eu vou usar fórmula, tá? Usei gráfico, montei o gráfico, agora eu vou usar fórmula. Tá? O cálculo do tempo não tem como fugir, é o mesmo, beleza? Vou só revisar ele aqui, é bom que eu vou revisar. Que foi a variação total de velocidade, foi 15 metros por segundo, dividido pelo tempo, que é 10 segundos, dando aquele valor que tínhamos encontrado antes, de 1,5 segundos. Isso aí não tem jeito, eu tenho que fazer, eu teria que refazer, mesmo, né, não optando por utilizar o gráfico, beleza? Então lá foi gráfico, calculei área, agora eu vou para a fórmula, tá? Caso eu queira saber o tempo total, eu não posso esquecer que esse tempo aí é o tempo só de subida ou só de descida, o tempo total é de 3 segundos. E nunca que a fórmula, tá, adaptada aí, ó, de altura, nunca que a fórmula vai nos dar o tempo total. É sempre o tempo ou de subida ou de descida. Observe aí que a equação horária do movimento, da cinemática,
ela é distância igual a velocidade inicial, mais se for acelerado, no caso seria caindo, né? Menos se for retardado, no caso subindo. No lugar da aceleração, na aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Essa equaçãozinha é a equação geral de distância percorrida. Mas eu vou traduzir isso aí, tá? Para a nossa realidade aqui, que é um lançamento vertical. Então, em vez de falar de distância percorrida, eu vou falar de altura, né? Velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos do mesmo jeito. A grande vantagem aí, ó, eu já sei quem que é a aceleração. É o G, é 10, sempre, sempre, a vida toda. Então é esse valor que eu vou usar, tá? Isso para um lançamento de 90 graus aí, né? Que é o para subir é lançamento, né? Para cair é queda livre. Então isso tudo aí dividido por 2 é a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi que eu peguei a fórmulazinha de cima, em vez de falar de distância, falei de altura máxima, né? Em vez de falar de distância percorrida, falei de altura máxima. Em vez de falar de aceleração, falei da aceleração gravitacional aí. Então vou começar a fazer esse cálculo aí. Minha velocidade inicial, se eu for considerar subindo, tá? Minha velocidade inicial é 15, tá? Eu gosto de pensar de cima para baixo. Eu gosto de cair, porque para baixo todo santo ajuda. Então, por quê? Porque se eu for pensar lá em cima, minha velocidade lá em cima é zero. Então eu já elimino esse primeiro termo aí, esse v0 vezes tempo, eu já elimino ele, certo? Aí fica o quê? Eu já começo sem esse termo aí. Aí eu acho mais fácil, tá? Mas eu vou resolver dos dois jeitos aí, tá? Para ver que não tem dificuldade não. Então é mais se for acelerado, estiver caindo, né? E menos se for retardado, beleza? Mas aí eu vou fazer subindo primeiro. Então vai ficar o 15 metros por segundo aí vezes o tempo, né? 15 vezes 1,5 que é o tempo, menos porque é retardado eu estou subindo, a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza? Agora é só fazer continha aí. Então a altura vai ser o 15 vezes 1,5 vai dar os 22,5. Menos, essa outra continha a gente já tinha até feito, né? Simplificando aí vai dar 5. 5 vezes 1,5 ao quadrado. Beleza? Então fazer esse 1,5 ao quadrado aí, vezes 5 vai dar, corrigindo aí, vai dar os 5 vezes 2,25. Aí vai ficar 22,5 menos o 11,25. Então vai dar uma altura de 11,25. Essa forma é para achar a altura máxima. Até saiu essa perguntinha aí uns segundinhos antes aí. É essa para achar a altura máxima. Só que eu fiz subindo, pegando o movimento retardado. Tá certo? Se você quiser fazer o contrário, de cima para baixo, vai achar o mesmo resultado. Eu particularmente acho até mais fácil. Beleza? Volto a repetir que o 11,25 é porque eu usei o G igual a 10 e ele usou o G diferente. Então tá razoável essa diferençazinha aí, como eu já comentei anteriormente, né? Então eu fiz com a subida, beleza? Tá aí a subida. Vamos fazer a descida, já que surgiu essa pergunta, essa dúvida aí, vamos fazer descendo, tá? Se eu for fazer descendo, eu acho mais fácil. Eu vou pegar a mesma fórmula, tá? Só que o termo de velocidade inicial vezes tempo vai sumir, porque a velocidade inicial é zero. Mas porque está acelerando, está caindo, para baixo todo santo ajuda, né? Vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Eu acho que simplifica mais as contas, entendeu? Então ali a minha altura vai ficar, cancela aquele primeiro termo, que a velocidade inicial é zero. Agora eu estou descendo, né? Então minha altura vai ficar, o sinal aí já não importa mais, né? Seria mais, né? Mas não importa, 10 vezes o tempo ao quadrado, essa conta eu já até fiz lá do lado, né? Dividido por 2, 10 vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então a altura, né? Eu já tinha feito aquela continha ali, tá vendo? Não dá para fugir dela não. Então vai ficar 5 vezes o 2,25, né, que vai dar os 11,25. Também vai dar, obviamente, o mesmo resultado, né, do que você, né, o mesmo resultado de subindo, obviamente, né? Então a altura vai ficar 1,11,25 metros. Beleza? Uma narração incrível, né? Nossa senhora, que tristeza. Mas aí tá dando para entender, né, galera? Tranquilo. Então é isso aí. Aí fechou lá, 11,25 metros. Aí.
Essa aqui é a equação horária, tá? Ela é importante demais. O que mudou aí que eu traduzi, né, para o movimento de lançamento ou de queda, né? No lugar da distância percorrida, coloquei a altura ali, só dá para calcular ou subida ou descida mesmo. E no lugar da aceleração da gravidade, com a grande vantagem de que eu usei 10, né? Eu usei um valor que eu já conheço, não tem que ficar calculando. Se fosse uma situação diferente, eu teria que calcular. Beleza? Então eu fiz as duas formas, usando fórmula e usando gráfico. Não esqueçam que ou você usa o sinal de mais ou você usa o sinal de menos, que aqui no lançamento ou queda livre, nunca você vai obter a distância total. Você vai ter que interpretar. 11,25 é a metade, é só para chegar até lá em cima. Se a pergunta for distância percorrida, você vai multiplicar isso por 2, obviamente. Então a distância percorrida seria 22,5, que é o dobro, é a ida e a volta, tá? E se perguntar deslocamento, né, como ele saiu da minha mão e está voltando para a minha mão, então o deslocamento é zero. Então muita atenção, que eu faço praticamente um cálculo só de 11,25, só que eu faço três interpretações. 11,25 é a altura, 22,5 que é o dobro é a distância, ida e volta, tá? E o zero é o deslocamento. Tranquilos? Então isso aí já facilita bastante a nossa vida aí. Eu vou dar um outro exemplo com outros valores só para fixar bem. Então eu vou pegar aqui uma situação que eu vou lançar um carro, tá? Deu para ver, fugiu um pouquinho do campo de visão, mas foi pouca coisa. Mas com a velocidade, observe, com a velocidade de 18 metros por segundo, eu lancei um carro. Você vê que a massa, não estou nem aí com massa, né? Posso lançar uma bola de canhão, uma abóbora, uma pessoa, um piano, um carro, dá na mesma. Nenhuma das fórmulas discute sobre massa, beleza? Então eu peguei, não veio junto porque a figura ficou grande, mas é um carro lançado inicialmente com a velocidade de 18 metros por segundo, tá? E que atingiu uma determinada altura que eu também não medi lá no simulador, mas eu vou fazer o cálculo aqui primeiro, tá? E depois a gente vai lá e confere. Então eu vou fazer de duas maneiras diferentes, tá? Uma vai ser usando fórmula. E para usar fórmula, eu vou ter que passar pela equação geral, equação horária, e vou passar pelo tempo lá, ó, que é a variação da velocidade sobre o tempo. Falei que eu ia fazer de duas maneiras diferentes, mas assim, eu vou fazer a descida e vou fazer a subida, tá? Só para ver que dá na mesma, né? O tempo que eu vou calcular, né, que é aquela variação lá que não veio junto aqui, né? Lembrando aí que é 18 metros por segundo. Eu vou pegar aquela variação de 18 metros por segundo e vou dividir por 10, tá? Essa serve para os dois, tanto para subida quanto para descida. Tranquilos? Bem, como eu estou descendo e é mais fácil descer, porque a velocidade inicial é zero, eu já elimino ali, tá? Aquele primeiro termo ali, né? Porque lá na altura máxima a minha velocidade é zero. Lembrando a todos aí, né? Beleza. Agora, cá embaixo, na subida, minha velocidade inicial, que agora eu já posso falar de vetorzinho, né? Eu sei que eu vou explicar melhor, mas eu estou falando de vetor. Essa velocidade inicial é 18, que ela não tinha saído aqui antes. Beleza? Então, velocidade inicial é 18, já dá uma continha a mais na hora de subir. Subir é mais difícil subir, até para fazer conta é mais difícil subir o Morro do Capeta. Mas beleza. Velocidade inicial, 18 metros por segundo. Velocidade final, menos 18, para mostrar que está voltando para sua mão. Então, voltando lá na descida. Sinal de mais ou menos aí já nem importa mais, mas é mais, porque o movimento é acelerado. Então vai ficar aí a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Opa, vamos calcular o tempo então. O tempo aí vai ser o t, a variação que é 18, dividido pela aceleração que é 10. Então vai dar 1,8, né? Os valores não vão dar muito exato, porque deu quebrado o tempo e lá no simulador eles estão usando o valor de g, não é 10, né? Igual nós estamos usando aqui. Então fazendo a continha aí, nós achamos que a altura, que nós vamos conferir lá no simulador, ela é, simplificando aí, né? 5 vezes 1,8 ao quadrado. 1,8 ao quadrado vai dar 5 vezes 1,8 ao quadrado. Então, fazendo essa continha aí, 5 vezes 3,24, que vai dar 16,25 metros. Beleza? Então, essa é a minha altura. 16,25
metros. Lá começou a fugir um pouquinho do campo de visão, talvez eu não consiga achar o valor certinho não, beleza? Bem, agora eu vou usar a mesma fórmula, aplicar a mesma fórmula, só que para subida, beleza? Só que muda algumas coisas, como os referenciais, por exemplo, né? A velocidade inicial agora é 18. Então agora já não dá para eliminar o termo, é 18 mesmo, vezes o tempo que é 1,8, menos porque para subir é retardado, mas se você subir no morro do capeta aí. O resto do termo é igual ao do lado de cima, né? 10 vezes 1,8 ao quadrado. Vamos fazendo a continha aí, 18 vezes 1,8, que vai dar 32,4, né? O 4 aqui que é difícil sair 4. Menos aquele termo ali que eu já tinha feito ali em cima, ó, 16,25, né? Simplificando, 5 vezes 3,24, igual eu fiz lá em cima e tal. Então vai ficar 32,4 menos 16,25, certo? Que vai me dar uma altura de 16,15 metros. Então veja bem, deu uma diferençazinha, né? Mas isso é mais porque por causa do 1,8 e por causa do G. O número está quebrado, né? Não deu o número inteiro. Então essa variaçãozinha aí que está dando de 0 a 10 faz parte do erro, tá? Faz parte do erro devido às considerações que o simulador fez e nós não, né? E a situação em si também deu um valor de 1,8 segundos, né? Se fosse um valor redondo, diminuir essa diferençazinha aí. Mas aceitável, beleza, galera? Então, se fizermos a média aí da altura, né, vai dar aproximadamente 16,20, alguma coisa assim. Beleza? Só aproximando aí metros. Essa seria a altura máxima que ele atingiu aí, fazendo a nossa média, né, vamos dizer assim, né, calculamos na subida, na descida, fizemos a médiazinha aí. Voltando para o simulador, como eu mostrei, a treina fica difícil, que foge um pouquinho do campo de visão lá. Então o máximo que eu consigo subir é esse aí, ó, dando 15,37. Com certeza daria os 16, próximo dos 16,20. Tranquilos? Que seria a altura máxima aí. Bem, galera, o que eu pretendo fazer nas próximas aulas? Dar mais exemplos com objetos diferentes, para vocês memorizar aí que não faz diferença a massa, com valores diferentes de velocidade. No capítulo 2, eu já vou variar esses ângulos aí, tá? Eu vou pegar ângulos, os mais comuns, né? Que é geralmente 90, né? Que nós fizemos agora, que é queda livre, de lançamento. 60, né? É um ângulo que a gente costuma usar muito, 45 e 30, tá? São os ângulos que iremos trabalhar, ver se muda alguma coisa entre eles. Será que muda alguma coisa? Será que a altura que o objeto vai atingir é diferente? Será que o alcance é diferente? Vai bater lá na frente? Então, fechou, galera. Desculpa, às vezes a narração não ficou muito legal, mas aí vocês me desculpem aí, beleza?